Atenção, William, vamos para o tema, levanta aí. Expectativas para o ano novo. E nós estamos recebendo em nosso programa a terapeuta floral e proprietária da A7 Terapias Holísticas, a Simone Lima Tavares. Obrigado, viu, Simone, por ter vindo ao nosso programa. E estamos recebendo também a Tami Lopes, que é trainer em programação neurolinguística e coach da Ápice Desenvolvimento Humano. Neste primeiro broquinho bem brocado, nós vamos querer saber de vocês, não é? Um pouquinho de bastidor. Por exemplo, Simone, desde quando você é terapeuta floral? O que te levou a ser terapeuta floral? Bom, Décio, eu sou terapeuta floral há aproximadamente 6 anos. A terapia floral, na verdade, me despertou porque eu sou uma paciente da terapia floral. Eu comecei a me tratar com a terapia floral e, para mim, foi assim, algo muito significativo. Me trouxe uma compreensão, um entendimento melhor do que é a causa dos meus problemas. Porque eu sofria de uma gastrite crônica, eu tratava e sempre, né, a gente tem que ter acompanhamento médico, isso é indispensável. Desculpa, eu não entendi, você tinha? Uma gastrite crônica. Uma gastrite crônica. Isso. E tinha um acompanhamento médico, como sempre a gente tem que ter, é indispensável. Mas ela era repetitiva e foi com o floral que eu consegui controlar, equilibrar isso e nunca mais eu tive essa gastrite. Então, assim, depois disso, me despertou muito interesse em entender como que funcionava a terapia floral e daí em diante eu comecei a estudar e depois a tratar isso em consultório. E o que é a A7? A A7 é um espaço holístico. Lá nós temos terapias holísticas e a gente aplica isso em sua essência, que é o quê, né? A palavra holística, ela vem do holos, que vem do grego, que significa o todo. Então, é olhar o indivíduo como um todo, em uma abordagem integral, não só a questão física, mas também energética, emocional e tudo que engloba. Há 7 anos que você começou a dominar a terapia floral. A terapia floral, isso. Eu trabalho com o sistema Joel Aleixo, é um sistema que ele tem uma visão alquímica, então é uma abordagem um pouquinho diferente e ela trabalha com plantas da flora brasileira. Então, assim, o efeito dele é muito forte, assim, é algo bem significativo. Muito bom, muito interessante. E a Tami Lopes, Tami, o que te levou à programação neurolinguística, não é? E depois você explica para a gente o que é a Ápice. Bom, a minha história é parecida com a da Simone, né? Eu passei por um processo... Você de paciente, Isso, mesmo? Eu Também? Também. Eu fiz alguns cursos livres, né, de programação neurolinguística para entender um pouquinho o que era. Em seguida, eu passei por um processo, né, um processo de mudança breve de comportamento através da Ápice Desenvolvimento Humano com o Plínio de Souza, que é o nosso diretor. E me apaixonei, porque eu percebi uma mudança assim, em tão pouco tempo, foram 5 sessões, só 5. E a partir daí a minha vida tomou outro rumo. E eu decidi, é isso que eu quero fazer, né? Isso faz parte da minha vida, trabalhar com pessoas e fazer essas pessoas encontrarem a essência delas dentro de si. Né? Cada uma encontrar o seu caminho, que não existe caminho certo ou errado, existe aquele que é o bom para aquela pessoa. E a PNL trabalha bem em cima disso, né? Nesse direcionamento. Cada um sabe a sua própria essência, né? A sua missão de vida, o seu caminho, aquilo que encontra a felicidade. A pessoa precisa se posicionar e se encontrar no próprio universo, dentro dessa esteira holística, não é? Sim. Ela faz parte de um todo muito importante, que é o universo. Agora estão falando até já em pluriuniverso. Sim. Parece que são vários os universos, mas isso não importa. Não é? Você tem de estar calcado, fincado, não é? No seu eu. Sim. Não é? Sim. A partir daí, não é como se fossem ondas, né, numa lagoa, as coisas começam a se alastrar. É mais ou menos por aí, Simone? Sim, a terapia holística ela é muito interessante porque ela foca justamente isso. É o encontro do ser com a essência dele. Porque o que causa, né, na maioria das vezes, a doença, o desequilíbrio na pessoa é porque ela foge daquela essência. Ela, na verdade, né, vem muito também da questão do autoconhecimento. A pessoa que se conhece, ela sabe quais são suas potencialidades, ela sabe quais são as suas limitações. E daí ela consegue montar plano de vida, ela consegue traçar objetivos sem se frustrar tanto. Né? E aí são justamente as frustrações, as expectativas que não são atendidas, que acabam causando doenças,
desequilíbrios no organismo. Então, É porque a pessoa somatiza, né? Exatamente. Nós fizemos também outro dia um tema, os perigos do não, né? Ou a síndrome do não. Fizemos a síndrome da segunda-feira também, não é? A síndrome do não. Tem gente que ouve um não, parece que vai cair o mundo. Não é? Não, você tem que se posicionar. Se a pessoa não topou um plano teu, problema dela. Pior para ela, porque vai ficar sem você. Então, esse tem que ser o... Fique à vontade para falar. Eu ia colocar que Tammy. essa é uma questão que você colocou e é bem legal, porque as pessoas procuram muito isso, né? Elas não conseguem dizer não e não conseguem ouvir o não. Mas quem não consegue ouvir, não consegue falar também. É uma mão de via dupla, né? E aí, da onde vem isso, né? Tem um histórico, tem uma causa, tem um momento na vida dela em que isso se instalou, uma programação neurolinguística, né? Que essa pessoa aprendeu de alguma forma que quando ela escuta um não, traz várias memórias, várias questões. Por exemplo, às vezes desperta dentro dela uma rejeição, uma não aceitação. E eu acho que você trabalha com isso também, Simone, né? Essa questão da pessoa não conseguir... O não, no caso, é um gatilho, né? É um gatilho, assim como tantos outros, né? Isso. Aciona uma sinapse, né? O cérebro, ele faz sinapses. E, às vezes, um comportamento repetitivo, algo que gerou um trauma na pessoa, desperta esse gatilho. E aí, dali, ela começa a ter comportamentos desequilibrados, ela não aceita o não, ela não consegue falar o não, assim como outros assuntos também. E essas sinapses precisam estar fluindo eletricamente 100%. Sim. Não é? Por isso que a gente precisa estar sempre com sonhos, bolando planos, não é? Ter coisas miradas no futuro. Isso é muito importante, você não pode se desiludir, ficar parado que as sinapses enferrujam, não há mais os vasos comunicantes, digamos assim, não é? E a pessoa fica prostrada. É interessante isso. É lamentável, é interessante, mas é lamentável. Sim. Porque a pessoa se entrega ao nada. Ela não consegue sair da situação, ela não encontra um caminho. É como se não tivesse uma luz na frente, ela não sabe por onde buscar. E eu acho que essa busca, né, da essência, encontrar quem ela é de fato, é que faz com que a pessoa saia daí. Porque da mesma maneira que ela faz uma força para sair daí, existe uma força inversa dentro dela para mantê-la nessa situação. Porque entende que de alguma forma se manter nessa situação é importante para ela. Existe um ganho secundário totalmente inconsciente, é lógico, né? As pessoas não fazem isso porque quer, mas existe uma parte dela que acha importante ela se manter nesse quadro. É a zona de conforto, a zona de conforto. E muitas vezes, assim, a pessoa faz muito esforço para manter e não percebe isso. Exatamente. O gasto energético que ela tem em manter essa zona de conforto, às vezes, é muito maior do que ela mudar. Porque, na verdade, a mudança gera um caos. Então, é uma desorganização e a pessoa, né, até ela se reorganizar, se remontar, gera um desconforto, né? E normalmente as pessoas não querem isso. Então, por isso que é difícil, né, lidar com essa situação. E veja, o tema são as expectativas para o ano novo. Se você consegui-las, né, muitas vezes você não vai conseguir 100%, nem 90%, nem 80%, nem 50%, não importa o percentual que você vai conseguir. Você tem de se manter ereto, firme, forte, não é? Dentro da sua zona de conforto, porém, a gente já sabe que a zona do conforto ela é um pouquinho traiçoeira. Não é? Porque se você não colocar o pezinho fora, você não vai sair daquela também. Não é? Porque todas as tentativas são válidas. Não é? Mesmo as que não dão certo. Quem falou para você que um plano A, ou B, ou C, mesmo que frustrado, não deu certo? Muitas vezes ele não deu certo porque ele deu certo. É um que não era para você, né, tentar aquilo. Não era para você entrar naquela fria. Sim. Não é verdade? Sim. O ser humano, ele busca a evolução, né? Assim, eu acho que como parte de um ecossistema, sempre busca a evolução. Então, nós como seres humanos, a gente sempre está buscando uma evolução. Então, quando você faz um plano, né, para o próximo ano, que é uma energia muito gostosa agora de final de ano, porque é como se você estivesse encerrando o ciclo e começando de novo. Exatamente. Então, a energia, ela, né, eu estava até refletindo sobre isso essa semana, porque é como se tivesse uma queda de energia, porque assim, existe também todo aquele cansaço acumulado de final de ano, todo mundo batalhou, tem também a questão dos planos que não se concretizaram, então só que ao mesmo tempo, né, tem aquela esperança de que você está olhando que assim, um novo ano vem, eu posso fazer novos planos, eu posso fazer novas tentativas, então assim, essa questão, né, de você manter o foco, manter a perseverança naquilo que você quer é muito importante. Claro, depois a potencialidade do ser humano é tão imensa,
né? Ela é tão fantástica, Sim. né? Que só a pessoa que não se conhece, digamos assim, não consegue ultrapassar essas pequenas barreiras. Ah, dá pequena barreira porque você não conhece o meu problema. Seja qual for a extensão do seu problema, não é? Para aquela pessoa o problema é imenso, né? Uhum. Para quem está do lado de fora talvez não seja, mas quando ela está lá dentro, aquilo é grande, ela Sim. precisa dar um passo atrás, olhar do lado de fora, porque do lado de fora ela tem uma perspectiva diferente. É verdade. E é muito mais fácil a gente resolver o problema do outro, né? Então, na PNL a gente usa muito isso de olhar do lado de fora, de um ponto de vista diferente, de um observador, para conseguir perceber quais são os pontos que estão atrapalhando o processo. E só pegando gancho, essa questão dos sonhos, né, que a pessoa coloca no final do ano, para o próximo ano, e você mesmo colocou, muitos não acontecem, né? E aí vem a questão, por que não acontecem? E normalmente essa pessoa que teve esse sonho, ficou só no sonho, sabe? Não transformou ele em meta. E por isso que muitas vezes ele acaba se perdendo ao longo do ano e causando frustração. Você falou uma coisa muito importante, você está cheio de problema. A primeira coisa que você faz, eu não diria dar passo para trás, porque tem outra conotação. Ok. Mas coloque os problemas numa distância de 3, 4 metros. Pode ser tudo em tua volta, não tem problema nenhum. Contanto que eles não estejam em você. Porque senão você não vai nem enxergá-los. Se você colocar 2, 3, 4 metros de distância, você fala, aquele ali, aquele. Não é verdade? Sim. E eu não gosto de usar esse passo atrás, porque tem uma frase. Acho que a frase é do próprio Fidel Castro. Passo para trás, nem para pegar impulso. Nossa. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com esse tema interessantíssimo. Expectativas para o ano novo. Até já. Atenção! A TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Pronto, já estamos de volta com o tema Expectativas para o Ano Novo, programa que leva o número 2268. E estamos recebendo a Simone Lima Tavares, terapeuta floral e proprietária da A7 Terapias Holísticas, e a Tami Lopes, trainer em programação neurolinguística e coach da Ápice Desenvolvimento Humano. E antes de voltarmos a falar sobre expectativas para o ano novo, estava vendo já uma revista, a de número, vocês querem ver? É a ABC Comunicação. Pedi para o Leonardo Tomé focalizar aqui. Acertei o nome, Leonardo? Olha aqui, ABC da Comunicação, é o Leonardo, não é isso? ABC da Comunicação. Aqui, e uma matéria muito interessante da Rede TV Mais, que ganhou o prêmio Veículo Regional do Ano, no prêmio ABC da Comunicação. A gente pode ver aí, dá para fechar um pouquinho mais? Tá assim, ó. Nós vamos ver aí o nosso diretor, pode fechar no ar, não tem problema nenhum. O nosso diretor-presidente, seu Carlos Carreiras, a Isabelle Stein, à esquerda do vídeo em vermelho, que está uma foto relativamente pequena, e esse amigo que vos fala, que sou eu mesmo, na parte direita, representando a produção do Show Mais. Pronto, vou tirar, pronto. Vamos voltar com as nossas convidadas, e nós estamos falando dessas expectativas para o ano novo, não é? Que cada um reage de uma forma, não é? Tem gente que está sempre otimista, não é? Nós fizemos um tema sobre histemia também. Histemia é aquela pessoa que só reclama o tempo todo. É uma patologia também. É coisa impressionante. Sabe? Segunda, terça, nossa, ainda estamos na quarta, quinta que não vem sexta, nunca está bom. Vira um vício de comportamento. Aí você vê nascer, legal, hoje é sexta, mas não tenho nada marcado, não vai adiantar nada para o sábado. Mas nada tá bom, então? Muda o cenário e não muda o comportamento, né? É verdade, é verdade. Isso. O que você acha dessas pessoas, Tami? Vamos começar com você agora, para não ficar tipo vestibular, bancada de vestibular. Então, Dácio, eu entendo assim, que é um comportamento, né? Como qualquer outro comportamento, que de alguma forma se instalou nessa pessoa. Como eu falei anteriormente, essa pessoa não consegue
agir de forma diferente. De alguma forma, existe um gatilho, né, que a gente fala um gatilho dentro dela, que quando ela vê algo, a energia dela flui só para aquilo que não está bem. Inclusive, a gente tem alguns pressupostos na programação neurolinguística. Um deles é esse: a energia flui para onde a atenção está. Então, a atenção dessa pessoa, com certeza, está focada naquilo que não dá certo. E do lado dela está passando um monte, né? Várias oportunidades, e ela não percebe, porque ela está com a energia tão focada naqueles problemas que não estão dando certo, que tudo passa em volta, para os outros acontecem, para os outros dão certo, só para ela que não. Porque o foco está no negativo e ela não percebe isso. Ela se coloca numa situação de efeito da vida e não de causa. E o que a gente prega muito é para que a pessoa mude do lado, né? Eu não sou efeito da minha vida, não, eu sou causa. Na minha vida as coisas não acontecem, na minha vida eu faço as coisas acontecerem. Porque a partir do momento que eu assumo isso, eu trago as rédeas da vida para minha mão. Eu sou o comandante do meu navio. E aí eu posso fazer diferença no dia a dia. E quando essa pessoa que só reclama, então reclama, provavelmente reclama do patrão, reclama da família, reclama do filho. Por quê? O problema está sempre nos outros, né? Ela é vítima. Né? Eu entendo desse lado, a PNL defende aí, bem isso. Né? A pessoa parece se sente bem reclamando. A teoria da vítima mesmo. Ela quer a zona de conforto que ela disse antes, né? Exatamente. A pessoa se coloca no papel de vítima, né? É verdade. Agora, outra coisa, Simone, que a pessoa tem de aprender na esteira do que a Tami estava dizendo. Aprender a higienizar a mente. Porque a mente, ela não está no total controle nosso. Não é? A gente controla X%. Tem que fazer, é que nem um carro. De repente você vai fazer uma curva, a força centrífuga está te puxando para o outro lado. Se você não usar a direção certa, você bate no poste, capota, sobe na calçada. E a mente, ela tem uma certa liberdade. Não é? E cabe a você controlar esses pensamentos, higienizar, pensar coisas boas, pedir sempre uma proteção divina. Sim, não é? Sim, é muito importante. É importante isso, né? Como diz, né? A gente tem sempre que estar vigiando nossos pensamentos, porque é a partir daí que a gente começa a criar também uma realidade. Porque, né, como a Tami comentou, assim, nós somos responsáveis pela nossa vida, pelo nosso destino, por nossas decisões. Então, é muito importante que a gente se mantenha sempre muito positivo, sempre focado no que a gente deseja. Então, essa questão de você se colocar como vítima, como coitado da história, você sempre vai estar atraindo esse tipo de situação para a sua vida, em que você vai ser a vítima, em que você vai ser o penalizado em tudo. Não, nós somos os criadores da nossa realidade. Então, eu tomo as rédeas da minha vida, eu decido o que eu quero. E é muito importante que, assim, você visualize coisas boas, porque nós criamos a nossa realidade, nós somos responsáveis por isso. Então, com certeza. É importante que você tenha pensamentos positivos, crie uma realidade que seja algo bom para a sua vida e para todos à sua volta. Tem um pensamento que diz, quando você estiver, presta atenção, quando você estiver em família, vigie suas palavras. Quando você estiver sozinho, vigie a sua mente. Tem que ficar sempre alerta. É interessante. Né? Porque ela pode nos trair, não o Tami. Sim. A gente reage, né? Não age. Reage a programas dentro de nós mesmos. A gente age muitas vezes da forma que a gente não gostaria, de uma maneira que, poxa, eu queria fazer diferente, mas aconteceu tal coisa e quando eu percebi já tinha feito de novo, né? Essa repetição de padrões, essas coisas que as pessoas reclamam e continuam agindo da mesma forma. Da onde veio isso? Da onde vem? De programas instalados, Darcy, entendeu? Como você mesmo falou, a gente precisa aprender a cuidar, né? Tomar o leme, tomar as rédeas dessa máquina poderosa que nós temos, que sempre com uma conexão maior, com certeza, né? Eu acho que essa conexão está presente na vida da gente o tempo todo e a oportunidade está presente o tempo todo. A gente só precisa canalizar para isso. E vale colocar também aqui uma outra questão que eu acho importante nesse ponto, que nós temos um outro pressuposto. O pressuposto não é uma verdade, tá? Mas é algo que, se a gente acreditar na PNL, vai ajudar muito. E um dos pressupostos é esse: não existe fracasso. Tudo é resultado. Eu tenho uma ação e eu tenho o resultado dessa ação. Ok, eu fiz um plano, fui, como você disse, não deu certo. O que eu posso tirar de aprendizado nisso? Né? O que eu posso acrescentar no meu modelo de mundo para continuar caminhando em direção a algo certo?
coloquei, eu acho que isso vale e cabe bastante, né? Pela experiência de vocês, Simone, de consultório lá, de atendimento, né? O que as pessoas mais necessitam, né? Porque tem sempre o carro-chefe, né? Tem sempre um problema maior, né? Qual seria? Então, o que eu vejo muito é a questão do autoconhecimento, porque, na verdade, as pessoas nos buscam pedindo uma orientação, buscando um aconselhamento. Eu tenho algum problema mal resolvido. Normalmente é comportamental, é emocional e depois vem para o físico. Então, eu acredito muito que a questão do autoconhecimento, você se autoconhecendo, você aprende a aceitar melhor as situações da sua vida, você busca aquilo que te satisfaz, porque na verdade muitos dos problemas que a gente tem hoje é porque a gente não consegue entender o que te satisfaz, o que te deixa feliz, o que te deixa realizado na vida. Então, todos os erros são aprendizados, eu acho que assim, é tudo muito importante, faz parte do nosso crescimento como pessoa, mas também a gente tem que buscar essa questão da realização, de você fazer aquilo que te faz feliz. O importante é você ser feliz, não importa se uma pessoa, né, ela é feliz com algo muito grande ou com algo muito pequeno. O importante é você estar feliz, você se sentir feliz com aquilo que você faz. Não resta dúvida. Agora, também isso depende da faixa etária da pessoa. Tem determinadas características para os primeiros 20 anos, depois para os 40, depois para os 60. Deixa eu entender, características como? Da busca, você diz? Né? De dificuldades. Muda um pouco, sim, lógico, porque à medida que a pessoa vai vivendo, ela vai adquirindo mais bagagem, né, na sua mochilinha de vida. Mas a gente encontra crianças hoje em dia com processo depressivo. Né? Então não é uma coisa que antigamente era exclusividade de pessoas mais maduras. Hoje a gente pega crianças com vícios, com compulsões, com obesidade, que a gente nada mais é do que um desequilíbrio, né? Algo que não está bem com essa pessoa, que vem para fora em forma de sintoma, que seria uma compulsão alimentar, ou então um processo depressivo que a criança não consegue estudar, não consegue ir para a escola. Então existe um contexto, e isso eu acho que independe da idade, né? Depende do momento de vida da pessoa. Até porque eu entendo, e eu acredito que a Simone concorde comigo, a gente não é único, né? Cada um de nós é único enquanto ser humano, mas faz parte de um sistema, né? Talvez já tenha ouvido falar nas constelações familiares, que a gente também usa isso na ápice. Tudo isso engloba de quem eu sou filho, né? Da onde eu venho, como é que foi isso na minha família. E muitas vezes a gente enxerga essa repetição de padrões, né, de geração para geração, que às vezes aparece de forma diferente, mas o padrão é o mesmo. Então aí acaba independendo um pouco da idade, né? Porque é algo sistêmico, você também deve lidar com isso. Até numa visão do prisma da terapia floral, a gente tem muitos comportamentos, traumas que vêm intrauterino, porque a gente herda. Olha, desde a... Sim, a mãe, ela passa uma bagagem muito grande para o filho, né, quando ela está grávida. Então, essa energia, ela vem de antepassados. A gente traz isso no nosso DNA também. Então, que são os traços genéticos. Sim. Genéticos emocionais. Genéticos emocionais, né? Não é só o DNA físico, mas também a parte energética e emocional. Quantos por cento será? Eu gosto de porcentagem por causa disso, para ter uma ideia. Olha. Eu gosto de ver o resultado da radiografia. Lá na ápice a gente trabalha com 12 sessões. Eu diria que das 12 sessões, pelo menos 2 ou 3 eu trabalho na área sistêmica, porque tem muito a ver. Né? E a gente trabalha, não sei, linha do tempo, na terapia da linha do tempo. A gente busca na linha do tempo da pessoa onde aquele evento se instalou. E é muito comum a gente encontrar isso na história da mãe, na história do avô. Né? Tá vindo, vem de geração para geração, e enquanto alguém não resolve... E essa herança, lógico, é tanto materna quanto paterna. Sim. Não é? Pra vocês verem como é complicado o negócio. Não é? Porque se tivesse uma origem só do materna, já seria complicado. Porque é um outro ser assimilando, aí é que está, que não se sabe se 5%, 10%, se fisicamente, se geneticamente ou se emocionalmente. Mas ainda tem a parcela paterna, não é? E essa junção deve determinar uma resultante totalmente diferente.
É algo bem Não forte, é? bem Sim. intenso, a gente É onde percebe. nós criamos a nossa identidade emocional, inclusive. Sim, sim. Há estudos que dizem que 20% do nosso DNA é o DNA fixo, que é o que realmente vem de bagagem física dos nossos 20%. ancestrais. 20%. Os outros 80% a gente muda porque é energético. Então, em cima disso, imagina quanto de comportamento, de emocional que a gente herda e a gente consegue mudar. Ou por uma terapia floral, ou por uma PNL, ou por diversas outras terapias aí que a gente tem que trabalha com essa visão holística. É complexo. Vocês precisam de tempo para detectar tudo isso, né? Então, depende, né? Depende um pouquinho do tema, né? Normalmente um tema que a pessoa coloca, ele é bem objetivo, Darcio. Então, assim, não é uma coisa solta. Essa é uma das diferenças, né, da terapia e do coaching que a gente trabalha. A pessoa não vai com uma questão solta, ela vai com algo pontual. Então, dentro daquele objetivo, nós estabelecemos quantas sessões vamos trabalhar. Normalmente a gente pega de 6 a 12, normalmente é isso. E dentro desse processo, trabalha-se o sistema, né, dessa pessoa e ela individualmente, desenvolvendo capacidades, mudando crenças. Porque uma crença para uma pessoa é uma verdade, né? Contra crenças não há fatos. A pessoa acredita Claro, tá naquilo, é uma verdade. E muitas crenças que nós temos e carregamos de uma vida inteira são crenças limitantes. Crenças que não possibilitam esse desenvolvimento que é a natureza do ser humano, que é ser feliz, como você falou, né? É exatamente Nós isso. nascemos pra E ser quando felizes, você né? identifica esse ponto de crença, você muda e muda tudo. Daí a complexidade do ser humano, não é? Porque a gente analisou, então, essas origens da hereditariedade, não é? X% físico, hereditário, Y% emocional, ainda tem a parte materna, com suas subdivisões, a paterna, que dá uma resultante de um novo ser. Né? Ainda tem a parte de religião, ainda tem a parte social, Sim. a parte cultural. Tudo isso influencia. Tudo isso, por isso que é aquela visão holística que você Sim, falou. é o ser como um todo. É a integração dele e o meio em que ele vive. Por isso que nunca ninguém tem que tomar o remédio do outro, mas nem os florais. Nunca. Floral para o Pedro não é o mesmo floral para Paulo. Exatamente. Ele é exclusivo para aquela Agora pessoa. eu acertei na pinta. Certíssimo. Não, mas não é verdade? É, sim. Somos sim. todos diferentes, como é que vai tomar o mesmo Sim, o porque mesmo remédio? vai muito do que você tem de bagagem de vida, de experiência de vida. Se eu vivo num meio em que é mais violento, ou se eu vivo num meio que exige um outro tipo de potencial de habilidade. Então, para cada um funciona de uma forma, é exclusivo. Como ser, é indivíduo, é único. E depois ainda tem a duplicidade, triplicidade da parte social da pessoa. Né? Tem uma frase que diz que o mundo é um palco e todos nós temos um papel. Não é? Então você tem vários personagens também. Você é um na empresa, você é outro em casa, você é um no estádio de futebol, você é outro a bordo de um avião, você é um quando você está na França, você é outro quando você está em Botucatu. É engraçado isso, não é? Por isso que os profissionais como vocês devem usar a lupa, né? Não é para detectar e assinar que essa pessoa tem isso ou aquilo, não é? Porque tem as pessoas que se disfarçam também. Ah, sim, Né? sim. Essa pessoa, por exemplo, que se acha vítima de tudo, eu acho que quando ela desliga o telefone, ela fecha a boca, morre de rir. Não é? Porque tem aquele que começa o papo assim, hoje eu não estou bem, sempre coelho 48, sempre assim. Daí 5 minutos, você sabe que eu fui lá no shopping domingo? Vocês já perceberam? Sim. 2, 3 minutos de conversa, a pessoa muda totalmente de postura. É isso mesmo. É impressionante Ô, isso, Darcio, né? tá na hora do break. Sei lá se está na hora do break, meu. Faz o break aí, break. De onde é essa pronúncia? Está na hora do break. Eu nunca vi um troço desse. Vai pro break então. Já já a gente volta. Pronto, gente, já estamos de volta com expectativas para o ano novo. Agora, nesse bloco final, nós vamos falar realmente, né, do tema mais afuniladamente, né, porque nós estamos numa época que todo mundo faz plano, mas não tem a mínima dúvida
Né? Até aquele que fala que não faz plano, ele fez um plano para não fazer plano. Exatamente. Não é verdade? Verdade. Não é? Eu gostaria que as nossas especialistas presentes, né, já nos orientassem, não é, do que deve acontecer na cabecinha da gente, caso o plano dê certo, porque às vezes dá certo e não deu. Às vezes dá errado porque deu certo. Eu não sei se vocês vão entender, mas é por aí. A gente nunca sabe. Você tem que fazer o máximo possível da tua capacidade e deixar a vida te levar. Por isso que aquela música está certinha. Não é? A vida leva eu. Aí você vai fazer o quê? Como é que você pode mudar? Sim, não é? tem coisas Então que... eu gostaria, Simone Lima Tavares, terapeuta floral e proprietária das 7 terapias holísticas, que nos falasse um pouquinho sobre as expectativas do ano novo e caso elas deem certo ou não deem certo. Bom, o que eu sempre aconselho, assim, o que eu sempre comento com meus pacientes é que é muito importante fazer uma reflexão sobre tudo que aconteceu durante o ano. Eu acho que a gente tem que parar um tempinho, 1 horinha, 2 horinhas que seja, para fazer uma retrospectiva, olhar tudo o que aconteceu, tudo que foi bom, tudo que serviu de aprendizado, para que a gente possa até usar isso como experiência para definir novos planos. E aí sim, sentar e escrever suas metas, né? Pôr no papel, enfim, o que você deseja para o próximo ano, o que você almeja para a sua vida. E é importante essa questão, eu sempre falo do autoconhecimento, porque aí você consegue definir metas que sejam tangíveis, né? Algo que seja adequado para o seu perfil, para a sua capacidade naquele momento. E é importante também você comemorar, celebrar. Eu acho que a gente, às vezes, entra num círculo vicioso, competitivo até, de que eu tenho que traçar metas, eu tenho que conseguir sempre mais e mais e mais, e esquece também de olhar o que eu consegui até hoje. Celebrar isso, porque é muito importante. Traz também aquele sentimento de que eu realizei, eu fiz, eu sou capaz, né? Mesmo que seja um degrauzinho de cada vez, algo pequeno, mas celebre bastante, porque acho que todo mundo aqui tem potencialidades enormes e é importante a gente reconhecer isso. Muito legal. Aliás, vamos saudar os novos companheiros, o Josué Nascimento na câmera 8, o Leonardo Tomé na câmera... Você está na 10 hoje, né? Na 10, e lá o Vitor Coimbra no VT, é isso? E o Vitor Coimbra está com uma camiseta dos Beatles, não é? Ele é bastante novo e eu fiquei feliz de vê-lo com a camiseta dos Beatles, porque ele demonstra que tem um bom gosto musical, ou pelo menos conhece bastante a história da música popular internacional. Ele é inteligente. Não é isso. E, na esteira do que a nossa convidada está dizendo, a Simone Lima Tavares, ela falou exatamente a música do John Lennon, This is Christmas, não é? Porque é mais ou menos assim, So this is Christmas, what have you done? 1 year's over, another one just begun. Agora é o Natal, mas o que você fez até agora? O ano está terminando e um novo está começando, não é? Então parece que a música é romântica, ela é romântica, mas não é tanto romântica, ela é um puxão de orelha. Sim. O John Lennon era meio, não é? Ele batia de frente com a sociedade, com os conceitos, com os preconceitos, não é? Ele não era água com açúcar. E, ó, Ai, que lindo. 1 year's over, a new one just begun. Você manja, né? Então é essa cobrança, não é, que a gente faz de nós mesmos, não é? Porque além das nossas expectativas, elas não devem ser solitárias, elas devem ser solidárias. Sim, a gente tem que fazer também planos para com todos que nos cercam. Sim, isso é muito importante. Não é verdade, Simone? É muito importante. Até há um ditado que diz, né, qual é o seu legado? O que você está deixando para o mundo? Então, assim, é muito importante. Até quando você ajuda o próximo, você está se ajudando. Porque quando você está fazendo algo para alguém, você pode não estar percebendo ali no momento, ou às vezes você percebe nitidamente que, assim, aquela outra pessoa está te devolvendo algo muito precioso e às vezes até uma solução para um problema que você tem. Então, essa reflexão também, ela é muito importante.
fazer, né, traçar metas, resoluções para a sua vida e também o que você vai fazer em prol do próximo. Mesmo porque ainda nós não falamos, eu não sei se vocês concordam, tem a LA também, né? A lei da atração. Acho Gente, ótimo não tem você como. tocar nisso. Você planta milho, você quer colher o quê? Feijão, cara? Você não vai colher feijão nunca. Exatamente. Não é? Você tem pensamentos ruins, não é? Se você vive fofocando a vida dos outros, se você não tiver um plano clean, limpo na sua cabeça, não adianta. Quanto mais você cavoca, mais você vai se enterrar. A sua opinião, Tami Lopes? Concordo plenamente com o que você falou, né? A questão da lei da atração e com a questão do sistema que a gente vive. A maioria dos planos, né, que as pessoas fazem, eles não acontecem muitas vezes porque durante essa confecção ele simplesmente não passou de um sonho, né? E sonhar é maravilhoso. Eu acho que todo mundo deveria sonhar muito, porque tudo na vida da gente começou num sonho. Essa cadeira começou num sonho, Claro. Esse programa começou num sonho. A partir do momento que alguém colocou uma data, colocou no papel, como a Simone falou, estruturou um plano, ele começa a tomar forma. E aí ele passa a ser uma meta. Agora eu sou obrigado a te interromper, porque eu falo Vamos sempre lá. uma frase aqui, ela é importante, que é a do Enzo Ferrari, o construtor de carros. Não é que ele falava assim, ó, se lo puoi sognare, lo puoi fare. Tudo que você Exatamente. pode sonhar, você pode fazer. E com certeza. Não existe nada que a sua cabeça imagine que não pode se concretizar. Desculpa, deixa eu só interromper, que tem uma frase também que eu gosto muito que fala: aquilo que a mente acredita, o corpo realiza. É verdade. Então, aquilo que você acredita... Precisa tomar cuidado porque é por bem e é por mal também. Exatamente, Aí que está exatamente. o nosso livre-arbítrio. E aí vem a questão de como eu vou estabelecer a minha meta. Como eu vou fazer aqueles planos que a gente faz no final do ano, aquele monte de sonho, como é que eu vou fazer isso acontecer? Primeiro, Dácia, a gente já falou, né, eu, a Simone, você concorda também? Primeiro, eu tenho que ser o comandante desse navio. Tem que estar nas minhas mãos as minhas decisões. Eu não posso criar planos para uma outra pessoa fazer. Ah, eu tenho como plano que, sei lá, o meu vizinho haja diferente. Não, né? O que eu posso fazer para mudar isso? E a partir do momento que eu consegui trazer a responsabilidade para mim, eu me tornei o lado causa dessa situação, a partir daí eu vou pensar, ok, quais são os pequenos passos que eu vou seguir em direção a isso? Né? O passo a passo, tá? E que implicações isso vai ter na minha vida? O que vai afetar as pessoas importantes para mim, essa minha decisão? E eu me coloco no futuro, né? Esse sonho já realizado, essa meta realizada, como é que fica a minha vida depois disso? E muitas vezes, quando uma pessoa faz isso, Dácio, ela desiste daquele sonho, porque ela não tinha levado em consideração algumas coisas que são os sabotadores, né? Aquilo não está limpo. Falta algumas questões, alguns ajustes naquele projeto para que ele seja viável, para que ele seja saudável dentro da vida da pessoa. Quando a gente faz isso e percebe, né, como é que vai ser lá no futuro? Eu quero, de fato, ser desse jeito? Como é que fica a minha família? Como é que ficam os meus amigos? Como é que eu fico nos meus diversos papéis, como você falou, né, no profissional, no familiar, a mãe, e cada um dos papéis, como é que fica tudo isso? E a partir daí fazer uma avaliação. Que recursos eu já tenho disponível para isso? E quais recursos eu preciso desenvolver? Porque muitas vezes eu não sei fazer algo, mas eu posso descobrir alguém que sabe e a partir daí começar a envolver os recursos humanos, recursos financeiros, recursos lógicos, né, dentro do meu projeto para fazer esse projeto acontecer. PNL veio da modelagem dos grandes gênios. E uma das questões, um dos pontos dessa modelagem foi justamente isso, essa visão clara de futuro, esse concreto, encarar os erros não como erros, mas como feedback. Aquele não era o melhor caminho a seguir. Ok, a gente ajusta o GPS no meio do caminho, né, para chegar lá. E quando você tem tudo isso, aí isso pode acontecer sim, e comemorar plenamente cada um dos passos. Uma pequena vitória, ela sempre tem que ser comemorada, sempre, porque foi um processo, foi um passo, um aprendizado. E isso trouxe crescimento não só para a pessoa, mas para aqueles que estão em volta. E nós temos que reaprender o que civilizações mais antigas já nos deixaram. Não é que essa crença, né, maravilhosa no futuro, na força da natureza, gente. Nós não podemos esquecer nada disso. Não é? O mundo, a natureza está dando provas, né? Sim. A gente já teve inundações horríveis, o tsunami, vulcões que estavam mortos ou semi-mortos, não é? Há anos, não é? Voltaram a eclodir, não é? Então a Terra está falando, cuidado, cuidado comigo, que eu sou poderosa. Sim. E a Terra é realmente poderosa.
não é? Então, se a gente tiver uma imagem lá de cima, né, de outras camadas da atmosfera, a gente vê o quão pequeno é o nosso mundo, né? Imagina, ele não é nada, é aquela bolinha lá jogada no espaço. Uma bolinha muito bonitinha, azulzinha, né? Mas diante da grandeza do universo, o que nós somos? Nós não somos nada. Uma gotinha. Uma gotinha. Não é? Bom, nessa reta mega final, já teve a reta final, agora é a mega final. São alguns segundos só que nós temos de programa. Eu gostaria de começar com a Simone, pela ordem. Simone Lima Tavares, agradeço a tua participação. Ela que é terapeuta floral e proprietária da A7 Terapias Holísticas. O site é www, está aí na tela, A7 Terapias, aí dobra o T, fica um T do A7 e o T do terapias.com.br, tem 2 telefones de contato. Ao se despedir, Simone, eu queria que você desse a sua mensagem em nome da A7, de você como terapeuta floral, para os nossos queridos telespectadores que adentram, se Deus quiser, um novo ano coladinhos na TV Mais ABC. Bom, gostaria muito de agradecer a oportunidade. Para mim foi algo assim, muito enriquecedor estar aqui com vocês essa noite. Eu gostaria de deixar, né, uma mensagem para vocês que acreditem nos seus sonhos, que não desistam deles, porque é essa fé inabalável, é esse foco no que você deseja que vai criar a sua realidade, né? A realidade é a gente que cria, então nunca desista do seu sonho, nunca desista daquilo que você quer. A A7 para mim é uma bênção, porque é algo que eu queria muito e eu realizei. Então assim, eu sou prova viva disso. Faça isso por você, porque vai te trazer uma satisfação que não tem tamanho. É muito bom, é muito importante isso para a sua evolução como pessoa. Então, eu desejo que vocês tenham um próximo ano assim, repleto de coisas boas, de muita felicidade e de muito amor, né? Que a gente está precisando de muito amor nesse mundo. Então, muito amor para vocês. E tem uma frase muito popular, mas ela é maravilhosa, é força na peruca. Tami Lopes, trainer em programação neurolinguística e coach da Ápice Desenvolvimento Humano. Tami também tem um site muito importante, é www.apsedesenvolve.com.br e esse telefone maravilhoso que parece até o do SAMU, de tão fácil que é. Tami, parabéns, obrigado por ter vindo e suas considerações finais. Você tem 1 minuto. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui compartilhando com todos os espectadores tudo aquilo que eu aprendi na minha vida, né? E que fez sentido. E que, de fato, a gente nasceu para ser feliz. Né? A nossa essência é essa, é amor, é felicidade, é realização. E quando eu realmente sou feliz, eu tenho tudo isso dentro de mim. Então sonhe muito mesmo. Transforme os seus sonhos em meta e realize tudo isso por você e por todas aquelas pessoas que você ama e que fazem parte da sua vida. Não se esqueçam, né? Obrigado pela presença, que o Walt Disney também está lá na entrada da Disney. O mundo pertence aos sonhadores. Um abraço, obrigado por terem vindo. Gente, nós vamos voltar amanhã, se Deus quiser, no mesmo bate-canal, na mesma bate-hora, com um novo tema e novos convidados. Como se fala lá em Roma, na Itália, não é? Ci vediamo domani. Tchau, bella. As pessoas felizes lembram o passado com gratidão, alegram-se com o presente e encaram o futuro sem medo.